Bom dia, povo lindo do nono ano! Tudo bem com vocês? Eu estou passando aqui para a gente falar de alguns conceitos importantes da nossa unidade de estudo. Estamos estudando a unidade 2, que tem como título a Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá, vamos começar? A Primeira Guerra Mundial inicia-se em 1914 e vai até 1918. Muito bem, quais foram as motivações que ocasionaram a Primeira Guerra Mundial? Primeira delas, as disputas imperialistas. O imperialismo do século XIX tornou a Inglaterra o país mais poderoso do mundo. E a Alemanha, que estava correndo atrás do prejuízo, também estava se tornando uma potência emergente, assim como a Inglaterra era uma potência tradicional. As disputas territoriais e as disputas imperialistas buscando mão de obra barata, matéria-prima e mercado consumidor foram as principais motivações da Primeira Guerra Mundial. Não podemos nos esquecer também dos movimentos nacionalistas, o pan-germanismo e o pan-eslavismo, movimentos esses que impulsionaram essas ideias de superioridade e aí também impulsionaram, foram uma das motivações da Primeira Guerra Mundial. Muito bem, estopim da Primeira Guerra Mundial, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco. Então era a última gotinha aí de água no copo para que a Primeira Guerra Mundial acontecesse. Lembrando que já haviam alianças no século XIX e no início do século XX, as alianças estavam acontecendo para que a Primeira Guerra Mundial ocorresse. De um lado nós temos aí os países aliados à Alemanha, do outro lado a Inglaterra e a França. Ano principal da Primeira Guerra Mundial, 1917. Por quê, professora Joyce? Porque nós temos a saída da Rússia da guerra e a entrada dos Estados Unidos. A Primeira Guerra Mundial é dividida em dois momentos. Primeiro, a guerra de movimento. Segundo, a guerra de trincheiras. Lembrem-se que o período mais longo do conflito é a guerra de trincheiras, né? Então foi uma guerra em que haviam trincheiras dos dois lados e que a terra entre essas trincheiras era chamada de terra de ninguém. Pois bem, 1917 é ano crucial da guerra, porque a Rússia passou pela Revolução Russa e uma das promessas era a retirada da Rússia desse conflito, que foi feito. Em 1917 também, a Alemanha acaba atingindo 7 navios estadunidenses. Inclusive atinge um navio brasileiro também, que estava levando alimentos para a França. Como a Alemanha atingiu os navios estadunidenses, os Estados Unidos entrou no conflito também. E o cenário começa a se alterar com a entrada dos Estados Unidos nesse conflito. 1918, final da guerra, a Alemanha é culpabilizada por todo esse conflito. E os Estados Unidos se torna uma potência mundial. Não podemos nos esquecer também do Tratado de Versalhes, assinado em 1919, culpando a Alemanha por todo esse conflito, proibindo os alemães de criarem exército, de investirem na aviação. A Alemanha perde todos os seus territórios. E a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, quando Hitler assume o poder, vai ser uma revanche por conta do Tratado de Versalhes assinado em 1919. Desdobramentos da Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos, potência mundial, vários países sendo redefinido, o mapa da Europa é redefinido, mulheres no mercado de trabalho também, milhões de mortos. Em 1919 também não podemos nos esquecer da gripe espanhola, uma epidemia que matou milhões de pessoas, né, durante esse contexto. Então tudo isso aconteceu nesse período que a professora está explicando para vocês, que é de 1914 a 1918. Estou passando aqui para relembrar alguns conceitos que são importantes, porque nós já estudamos e já discutimos isso em aula. Certo, galera? Um beijo no coração de vocês e até a próxima!